Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa falando de consciência e espiritualidade, aqui nos estúdios do Consciência Próspera, no bairro do Morumbi. Nosso programa, todas as terças-feiras, ao meio-dia. Na parte técnica aqui, como sempre, o Iago Mihael. E está visitando aqui hoje o estúdio a Kelly, que gravou também com o Samuel aqui um podcast bem legal sobre energias dos ambientes, né? E ela manja muito disso. E hoje, como eu avisei no programa anterior, eu gravei porque eu estou no Rio Grande do Sul fazendo um ciclo de palestras. São 2 em Porto Alegre, uma em Montenegro, uma outra palestra em Caxias, uma em Santa Cruz e mais um curso em Caxias, uma semana fora de casa. Então, já deixei o programa gravado. Vai ser um programa de reflexões conscienciais, praticamente a síntese de uma palestra que há muito tempo que eu não faço lá no IPPB, mas hoje eu quero trazer para vocês, dentro de estudos espirituais, reflexões bem profundas dentro da jornada. Não é o que vocês estão habituados, como chakras, saídas do corpo, mas eu vou aprofundar esse tema. Eu tenho muitos outros temas com essa abordagem que eu costumo não passar em aberto, passo mais em aulas presenciais, onde eu posso ter mais tempo para explicar, mas eu fiz uma síntese excepcionalmente para trazer aqui para o programa e vamos ver como é que tudo vai correr, a repercussão de vocês também. Eu posso fazer outros conteúdos assim ou não, dependendo de como eu sentir. E eu não preciso, vocês me digam, dentro da média e percepção, eu sei exatamente, tá bom? Iago, dá um oi, pessoal. Olá, pessoal, entrando aqui na tela também. Kelly, vem cá, aparece aqui, Kelly, faz um aparece registro ali. aqui com a gente também. Oi, gente. Faltou a nossa luz. Agora sim, Agora iluminados, sim. né? Legal. Pessoal, antes de começar, como sempre, dicas de livros. Esse aqui é o Voltar do Amanhã. Eu adoro esse livro, do Dr. George Gordon Rich, publicado nos Estados Unidos na década de 70. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Nórdica em 1975. Depois, com o passar dos anos, essa editora fechou. É a mesma que editava o livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., que é o clássico das EQMs, mas esse livro aqui é um arraso. Hoje ele se encontra esgotado, é até caro de achar em sebo, mas pode ser que algum de vocês achem aí baratinho em algum lugar, ou em PDF em algum canto. Esse cara passou 9 minutos com o coração parado e teve uma saída do corpo espetacular, onde ele viu muita coisa, e a mensagem desse livro é muito bacana. É um livro que eu daria para uma pessoa que passou por uma perda, né, quando alguém amado passou para outro plano, um livro com uma vibe muito boa, que toca na saída do corpo dentro do âmbito das experiências de quase morte. Enfim, é um clássico do tema, hoje não tão conhecido, porque está esgotado há anos. Tomara que alguma editora pegue os direitos autorais desse livro e em algum momento publique novamente aqui no Brasil. Voltar do Amanhã, George Gordon Rich, editora Nórdica. O outro livro é um clássico, e esse vocês acham facilmente em qualquer livraria grande. É o Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, um clássico internacional. O Yogananda saiu da Índia logo no início da década de 1920, foi para os Estados Unidos, lá fundou uma instituição que é a Self-Realization, que tem filiais no mundo todo, incluindo aqui em São Paulo, e ele então abriu o campo para o trabalho da Kriya Yoga, né? Deu conhecimento ao mundo dos mestres da Kriya Yoga, como Babaji, Lahiri Mahasaya, Yukteswar e outros grandes luminares da Índia de outrora, né? Um livro maravilhoso para quem quiser pesquisar a parte mais hindu, mas numa abordagem aqui para ocidentais. O livro é um clássico mesmo, que eu recomendo. A edição da Self-Realization, ou qualquer livraria grande tem. Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda. Bom, vamos lá então. O material que eu vou iniciar agora, ele é uma síntese de uma palestra. Naturalmente, que não tem só material meu, porque eu sempre trabalho em conjunto com outros autores para dar uma visão universalista, não somente a minha pegada. Então, peguei autores variados que falam da temática consciencial, com alguma coisinha da área do ocultismo,
alguma coisinha da psicologia transpessoal, alguma coisinha do espiritualismo e juntei, fiz um combo, organizei do meu jeito e coloquei também algumas coisas minhas. O objetivo é puxar reflexões para vocês que vão assistir e lembrem-se, o fato de eu apresentar este material não significa que eu também não precise estudá-lo. Eu só estou apresentando, compartilhando, mas tudo que está aí é necessário para qualquer jornadeiro, vamos chamar assim, dentro da senda espiritual, incluindo vocês, incluindo a mim mesmo e a todo mundo que estuda e que sabe que tem que aprender muito nesse infinito aí de coisas que a gente não sabe. Então é legal ponderar, trazer reflexões bem conscientes, bem razoáveis, com discernimento, serenidade. Então vamos lá, está tudo no PowerPoint, como eu faço em aulas. Então eu vou pontuando, lendo e pontuando, tá? Não tem imagens, são apenas tópicos que eu vou desenvolver aqui com vocês, tá bom? Iago, tudo pronto aí? Então vamos lá. Olha, que imagem linda, pessoal, que eu botei para iniciar. Chamei de reflexões na trilha espiritual. Peguei essa imagem clássica, que é o semeador de estrelas, ô Iago, muito conhecida. Eu adoro essa imagem, né? Que é o cara semeando estrelas. Coloquei como abertura. Vamos lá. Graus de conhecimento. Na busca da maturidade, podemos distinguir 3 tipos de conhecimento. Esse material, essa primeira parte, eu tirei da Angela Maria La Sala Batà, que é uma autora italiana que se espelhou em vários outros autores italianos, mas também tinha uma pegada ocultista, ligada mais à psicologia, mas ela tinha reflexões muito legais e ela trouxe isto aqui, que está de acordo com todas as linhas espirituais em geral. Quais são os graus de conhecimento que a gente tem? 1, conhecimento teórico. Que conhecimento é esse? Aquele conhecimento que você aprende por informação sem ter sido vivenciado. Então, o corpo de conhecimentos desenvolvido pela própria humanidade ao longo das eras gerou uma massa de informações que hoje a gente estuda e estabelece, né, teoricamente, dentro do conhecimento geral das coisas que nós aprendemos. Segundo, conhecimento discriminativo. Esse conhecimento não se baseia só na autoridade teórica do conhecimento geral. Ele filtra tudo aquilo que lê, escuta e vê, filtrando. Se não tiver bom senso, recusa. Se tiver bom senso, eu aceito porque é sensato. Então, ocorre uma filtragem. É igual alguém que chupa uma laranja e joga o bagaço fora e aproveita o suco da laranja. Se alguém não tiver discernimento, uma criança, por exemplo, ela pode comer a laranja com casca, bagaço e tudo, porque não tem a adultidade para filtrar. Então, além do conhecimento geral teórico, nós temos o conhecimento discriminativo da própria inteligência, filtrando tudo aquilo que observa. E o terceiro, que é o conhecimento intuitivo. Esse vem de dentro do potencial do próprio espírito encarnado. Além do conhecimento geral e além do que o intelecto pode discernir, existem coisas que você não tem condição, nem pelo conhecimento geral, nem pelo intelecto, de perceber, mas uma parte de você no teu coração sabe. De alguma forma você sente, seja por energia, seja por feeling, de alguma forma, parte de você sabe. Então nós temos esses 3 níveis: o conhecimento geral, que a gente aprende, o conhecimento discriminativo, que é o que a gente filtra dentro do conhecimento geral, e terceiro, o que está dentro da gente, que ajuda a gente a entender coisas que a inteligência não consegue conceber, nem o conhecimento geral. São os 3 níveis de conhecimento que nós podemos trabalhar como um combo dentro da gente. Pode ir. Podemos também distinguir 3 tipos de espiritualidade. Aqui eu me baseei na minha própria experiência de anos dentro da senda espiritual. Primeiro, a espiritualidade baseada no medo, na ignorância. Quando há ignorância, a pessoa não entende o que está acontecendo. Quando ela não entende, ela tem medo. Medo do quê? Do desconhecido, que ela não consegue entender o mecanismo. O medo não deixa ninguém evoluir, porque o medo impede a pessoa de dar o passo à frente, porque não entendendo o que está à frente, ela fala, eu não vou botar o pé ali, eu não sei o que tem, pode conter perigo. Então, o medo do desconhecido, ele é básico, é instintivo. E se tem um véu aqui e você não vê o outro lado, se você não levantar o véu, você não vai saber o que tem do outro lado. Então, sem levantar o véu, né, que é o que o conhecimento faz,
você vai ficar com medo do que tem do outro lado do véu. Por isso as expressões levantar o véu de Ísis na iniciação hermética clássica, levantar o véu de Maia, da ilusão, na Índia. Então, a espiritualidade, quando é baseada no medo e na ignorância, não deixa você crescer, porque o medo não deixa você enfrentar o desconhecido e você não tem coragem de levantar o véu, você tem medo de encontrar o que está do outro lado. Então, a espiritualidade baseada na ignorância, ela vai trazer um medo enorme e o fanatismo que o medo carrega. Então, outrora, nós tínhamos uma espiritualidade ou religiosidade baseada num conceito de um Deus tirânico, colérico, que jogava as pessoas no inferno, que julgava de forma irracível a todo mundo. Então, esse era um Deus que causava medo. Então, ninguém falava amai a Deus, era temai a Deus. Havia um medo do grande desconhecido, que é o infinito que ninguém entende, e a sua causa primária. Então, as religiões antigas, em sua grande maioria, seguiam esse padrão, o padrão do medo do divino, o medo da espiritualidade. Ele vai punir a gente, ele vai secar nossa colheita, ele vai trazer inimigos para cá se a gente não adorá-lo. Então você tem uma relação de ignorância com a divindade. Era a espiritualidade primitiva, que mesmo nos dias de hoje ainda pode estar presente em alguns contextos. Pode passar. Segundo, a espiritualidade baseada na troca, que exige vantagens e promessas. Se a gente pegar a época já de Jesus, por exemplo, Jesus trazia um outro conceito, amai a Deus, não era temai a Deus. Então Jesus traz uma nova era no sentido de uma abertura e uma proximidade com o divino. Não o divino lá em cima que pode punir a gente, mas o divino que ama tudo. Então, nesse sentido, a espiritualidade vai tornando o ser humano e o divino que o ser humano almeja mais próximo. E aí o ser humano foi perdendo o medo e começou a criar negociata com o divino dentro do seu ego ainda. Então criou-se a história de promessa. Ou seja, se o poder divino me der tal coisa, eu pago isso com uma promessa. Então, isso é uma negociata com o eterno. Não tem princípio evolutivo, deu trabalho, gero causa para gerar efeito. Esse poder maior, ele vai me ajudar se eu fizer determinada coisa. Deixa eu dar um exemplo. O sujeito queria parar de fumar. E ele prometia para Deus tantas coisas se ele parasse de fumar, que parecia que Deus é que levaria vantagem se ele parasse de fumar. Imagina, se ele parar de fumar, a vantagem é dele, Deus não tem nada a ver com isso. Mas a pessoa vai misturar o divino dentro dessa ótica dela, e as características são promessa de bem-aventurança sempre no outro mundo, nunca nesse. Aqui você tem que ralar e sofrer. Profecias sempre de fim de mundo, esta ou aquela, mas sempre na base de alguma coisa ali que pode te punir. Jogo de cena, ó Senhor, para cativar emocionalmente as pessoas, um jogo teatral, literalmente, em alguns contextos. Frenesi religioso, que gera muito fanatismo. Historicamente, nós temos mortes coletivas de fanáticos induzindo muitos religiosos ao suicídio. Temos vários exemplos históricos. Alto poder de sugestão em cima das pessoas, indução ao medo, porque com medo a pessoa não cresce, e não crescendo ela depende do outro dizer o que ela tem que fazer. Fala-se mais em diabo hoje do que em Jesus em alguns contextos. E manutenção de tabus, como a sexualidade, por exemplo, porque uma pessoa que tiver a sexualidade bem resolvida e tiver alegre, ela não precisa de poder nenhum intermediário para ligá-la ao eterno. Ela já está feliz, rindo e gozando, vamos falar bem claro, Então, essa é a segunda tipo, baseada na troca. O primeiro tipo antigo, baseada no medo, na ignorância. O segundo tipo, baseada na troca. Ele me ama, ele vai me ajudar. Pode passar. Há um terceiro tipo de espiritualidade baseada na evolução e no discernimento. Essa ainda está fermentando. Não é uma coisa que a gente possa falar, aconteceu ali, não. Ela está acontecendo. E ao longo do tempo ela vai se ampliar, Características dessa espiritualidade que vai te falar, eu não estou esperando salvação, eu não tenho que ser salvo de nada a não ser da minha própria ignorância. E isso é comigo. Nenhum ser de fora vai poder erradicar a ignorância que é minha e o trabalho que eu tenho de crescer. Então, nesse sentido, ela não espera salvação. Salvação, não.
sim evolução. Olhe bem a diferença. E ao assumir seu propósito evolutivo, você se torna responsável pelo que pensa, sente e faz. Você não terceiriza para divindade alguma o que passa dentro de você. É você o responsável. Você está estudando, você sabe disso. Então, essa espiritualidade tem as seguintes características. Serenidade, um medo sumindo, você está sereno diante das coisas. Postura sáttvica, um termo que vem de sáttva, do sânscrito, que é a pureza ou equilíbrio das coisas. E o equilíbrio é você interiorizar para se autoconhecer e exteriorizar isso transbordando na atitude de quem se conhece. Discernimento, viagem espiritual no sentido de perceber que há outros níveis além do nível material. Pode passar. Iago, tá dando para acompanhar direitinho? Tá Porque dando. esses temas não são fáceis, né? Outra coisa, ao passar isso em público, eu me submeto a críticas exatamente por estar clareando esses temas usando consciência. É normal, um fanático não vai gostar disso aí que eu estou passando. Sim. E eu não estou doutrinando ninguém, eu estou trazendo reflexões que eu juntei para fazer a gente pensar, ponderar e ver como é que está essa tal de espiritualidade dentro da gente, que não é um lugar ou uma doutrina, é o estado de consciência. Vamos lá. Vamos. Bom, esforço evolutivo para todos nós. 4 coisas. Primeiro, buscar o espaço. Gente, quando você olha para o espaço, o infinito te encanta. Você se torna admirado por isso. E aí você pensa, se o infinito material já me encanta, imagina o infinito espiritual que permeia o material e imagina a causa primária geradora desse infinito. Eu não tenho como imaginar um cara branco e barbudo lá em cima, dentro do infinito gerador de todas as luzes do sem forma e do com forma, a causa absoluta, que nenhum de nós com a mente relativa tem como entender, mas podemos sentir algo, mas não há palavras que definam ou expliquem ou nomeiem a causa primária geradora do infinito. Não posso dizer que é alto ou baixo, branco ou negro, vermelho ou amarelo, homem ou mulher, jovem ou ancião. Nada disso é o eterno, que está onipresente e interpenetrante a tudo. Então, buscar o espaço aqui é conceitual, expansão da consciência, porque senão a gente vai ficar lacrado só na Terra, dentro do bairrismo planetário nosso, isolado do campo estelar infinito e achando que só tem vida aqui e que tem que ser do jeitinho só que o ser humano entende. 2, acender o coração, sentimentos maiores. Vocês não vão avançar só com intelecto, nomenclatura de fenômenos. Precisa haver o calor do coração, o amor por tudo aquilo que você estuda. Você precisa estar apaixonado pelo que você estuda, para isso se tornar atitude sua. Apaixonado pela existência. E a existência ela é inteira, não é o físico, o espiritual, o mental, ela é tudo. Se você está na matéria, faz o melhor que você puder. Está no plano espiritual, desencarnado, faz o melhor que você puder. Está no plano mental, faz o melhor que você puder. Aí já não interessa mais o plano onde você está, já que o teu propósito é fazer o seu melhor. Então, acender o coração é isso. Não estou falando de caminho romântico de Hollywood, I love you, que é humano e natural. Eu estou falando de algo consciencial. Vocês não vão avançar só com estudo frio na mente ou nomenclatura, sem vivenciar, sem ter brilho no olhar quando fala daquilo, sem ter tesão por aquilo. 3, integrar-se com a Terra. Olha o paradoxo. Primeiro ponto, buscar expansão da consciência. Segundo ponto, integrar-se com a Terra, porque uma árvore só vai para cima se estiver bem enraizada. Então é um equívoco estudantes espirituais abstraírem para lá, perdendo o pé no chão e o valor da vida carnal, e se não tivesse sentido, ela não estaria encarnada aqui. Nós estamos aqui para aprender um monte de coisa, é um projeto cósmico, está dentro da economia universal das coisas, assim como tem zilhões de planetas espalhados pelo universo, com outras humanidades iguais a gente, outras melhores, outras mais atrasadas, e seres totalmente diferentes da gente, dentro do infinito de possibilidades. E eu me lembro novamente de Jesus dizendo, na casa do Pai tem muitas moradas. Ora, muitas moradas não tem vida só na Terra. Qualquer cristão com o mínimo de inteligência vai entender isso que Jesus está falando. Então não dá para imaginar que Deus mandou Jesus só na Terra. Se tem outras moradas, é o próprio Jesus que ensinava. Então tem coisa, quando se coloca um pouquinho de discernimento, se amplia o conceito. E eu estou citando Jesus aqui, como eu poderia citar o Buda, o Krishna, o Lao Tzu na China, e grandes mestres ao longo
da história entre homens e mulheres virtuosos que trouxeram tanto ensinamento aqui para a gente. E o quarto ponto, ativar os chakras. Por quê? A história registra que Jesus toda hora impunha a mão para curar. Saía energia das mãos dele magnificada. Há relatos do Siddhartha Gautama, o Buda histórico, em 500 a.C., também curando muita gente. Então, estou pegando esses dois caras, Jesus e Buda, como top de linha, ambos curavam, eles dominavam a energia, irradiavam. Então, é óbvio que, por evolução, naturalmente, nosso campo energético vai se expandir. E lá na frente, a gente melhor, se quiser ajudar alguém, emanando energia, como é que você vai fazer isso se você não sabe nem o que é um chakra? Então, a parte dos chakras, ela é meio comum, evolutivo, não é só estudo biopsíquico, bioenergético ou espiritualista. Os chakras são como órgãos bioenergéticos que se desenvolvem ao longo da evolução. Então, são esses 4 pontos. Buscar o espaço, a expansão. Acender o coração, porque sem amor você não avança. Terceiro, estar integrado com a Terra em equilíbrio com o planeta que te hospeda no momento. E 4, ativa os chakras para você autoconhecer-se bioenergeticamente e fazer algo bom com isso. Pode passar. Maneiras de alcançar a maturidade consciencial. Eu montei isso aqui na década de 90, pessoal, e está atual até hoje. Primeira coisa, real interesse. Pergunto eu para vocês. Seu interesse em temas espirituais é uma modinha New Age? É um negócio espiritual de um lugar que você vai ali? Ou você tem real interesse em melhorar a tua consciência? Esse ponto é básico. O que motiva você a ir atrás de informação, vamos chamar espiritual, que não motivou familiares seus, amigos e outros, e que impulsiona você a ir atrás disso? Qual é o real interesse que está por detrás do teu impulso ao estudar algo espiritual? Essa pergunta é importantíssima. Segundo, sacrifício. Pessoal, não existe nenhuma técnica de crescimento espiritual baseada na preguiça, baseada em não fazer nada e querer dar um salto evolutivo sem esforço algum. Então, tudo demanda sacrifício de tempo para estudar aquilo, dinheiro para comprar livros, fazer cursos, se deslocar para os ambientes onde tem informação e tudo que as pessoas gastam financeiramente na tentativa de clarear a própria consciência. Você, quando vai para uma reunião espiritual, você está deixando de ficar com a sua família, no conforto da sua casa, depois de um dia de trabalho. É sacrifício de tempo, de presença, de dinheiro. Você não avança sem sacrifício. Então, na senda espiritual, não poderia ser diferente. Então, tenha esta noção correta de que aquilo que você busca vai demandar tempo, esforço, dinheiro também e outras coisas que você sacrifica, inclusive a nível de atenção com pessoas, tentando encontrar a espiritualidade, principalmente como consciência sua mesmo. Terceiro, discrição. Ao aprofundar qualquer tema espiritual, não se torne radical e fanático, tentando converter o mundo inteiro àquilo. Eu conheci muitos estudantes espirituais que iniciavam qualquer estudo, ficavam empolgados, queria chegar em casa e doutrinar a avó dele, católica ou religiosa antiga, forçando a barra, passava a querer doutrinar os amigos com a parte espiritual. Não faça isso. Cada pessoa tem seu tempo. Absorve para você o conhecimento, trabalha com ele e respeita o tempo das pessoas. Agora, se alguém te perguntar, conta o que você sabe, senão é hipocrisia e medo. Porém, não saia doutrinando ninguém. Se você vai na padaria, compra pão. Não enche o saco do padeiro perguntando sobre karma ou aura ou chakra para o padeiro. Vive e deixa viver, porque tem muito estudante espiritual que se radicaliza e fica chato pra caramba. 4, humildade. Humildade, muitas vezes, é confundida com subserviência e a pessoa não tem opinião. Não é verdade? Humildade é confundida com hipocrisia religiosa. Olha, eu fiz algo bom, viu, Senhor, como eu sou humilde? Veja, isso não é humildade, tá? Então, humildade, vou trocar por um nome, modéstia. Trabalha com modéstia. Você pode ter qualidades para algumas coisas, mas está cheio de deficiência em outras. Nenhum de nós está completo. Estamos em construção constantemente. Agora, alguém te perguntou, 2 e 2 é... Quanto é 2 e 2? Fala 4, porque você sabe. Agora, olha a hipocrisia. Quanto é 2 e 2? Olha, é 4 porque o Senhor me inspirou a dizer que é 4. Você está de sacanagem. Então, você tem que assumir
você mesmo, você tem conhecimento, você é um elemento vivo, aprendendo. Agora, você não sabe tudo. Então, o que você sabe, Porém, dentro do infinito que você não sabe, você também conhece que a maioria das coisas você não sabe, mas dentro da tua jornada você sabe bem o que você está fazendo. Mas daí a pisotear os que sabem menos, ou achar que sabe mais, ou é superior, isso aí é outra história. Então, por isso se fala de modéstia. Conversa com todo mundo, você não é especial, não sou, ninguém é. Estamos todo mundo evoluindo. Vai levando as coisas do seu jeito. Agora, cuidado com o ponto de arrogância, principalmente com conhecimento. É uma área muito fácil de escorregar para tornar-se arrogante, pisoteando os que sabem menos. É muito legal quando você sabe e compartilha. Se preocupe em clarear os outros, não para doutrinar, mas para que o outro possa crescer e ser feliz dentro do tempo dele. Não força nada. Então, modéstia na jornada, mas não falsa humildade e não arrogância. Talvez a palavra certa seja equilíbrio consciencial. 5. Elevado nível de consciência é o que todo mundo busca. Você está buscando uma lucidez melhor nos pensamentos, sentimento e energia. Então, ao longo do tempo, tudo que você está mexendo, estudando, você precisa rever se aquilo está melhorando tua consciência, sabe? Não é o estudo, é você em relação ao estudo. Então, você antes brigava por qualquer negócio. Você mesmo, depois de anos de estudo, continua brigando por qualquer negócio. Você antes tinha medo de um monte de coisa que culturalmente foi inoculado na sua mente. Você ainda tem medo dessas coisas, mesmo com a claridade do conhecimento, te mostrando a explicação mais clara, você ainda tem medo de coisinha lá de trás, no escurinho, no cantinho do quarto, o demôniozinho ali atrás, o obsessor ali na frente, você ainda tem medo, mesmo clareando tua consciência, você ainda mantém esses medos atávicos, primitivos no teu estudo. Isso é uma questão muito séria. 6. Abertura mental e ética. Universalismo. A própria inteligência mostra que quanto mais aberto tiver tua mente, maior a expansão do nível de horizonte do teu conhecimento. Isso é básico. Fechar-se numa área, você perde todas as outras áreas fora. E outra, não estou falando que você não possa seguir um caminho. Segue, é legal, mas mantendo a mente aberta. Nenhum caminho tem tudo. Ainda mais aqui num planeta desse tamaninho, numa humanidade como a nossa, se achar que só a sua linha está correta, tem alguma coisa errada aí com você, tá? E a ética de procurar basear tua vida, teus pensamentos e sentimentos naquilo que você está estudando. Qualquer estudante espiritual que estiver aprofundando não é capaz mais de fazer o mal deliberadamente para alguém. Não dá. A própria pessoa é a primeira a entender e a pagar o preço disso. Ela sabe. Então, ética nas coisas, ou tentar essa ética, que nem sempre é fácil, mas tentar olhar as coisas com outro ângulo. E 7, a intuição, que é aquela parte dentro de nós que soma tudo isso e que sabe, sem que a gente saiba no nível consciente, mas uma parte de nós sabe. Então, são 7 pontos de maneiras para alcançar a maturidade, como um combo de coisas que todos nós precisamos. Iago, tá dando para acompanhar aí? Tá dando, tá muito legal. E a Kelly tá adorando aqui também. Então, Sim, eu acho que... Tá legal isso aí? Porque esse material não é muito fácil de mostrar, porque ele pega pontos que às vezes pega dentro das pessoas também, né? Mas é necessário. Vamos lá. Vamos. Bom, erros do conhecimento. Eu peguei 5 aqui. Nem sempre o erro é na ignorância. Às vezes tem erro com uma pessoa que tem conhecimento, mas não tem sabedoria para gerenciar o conhecimento. Então vamos lá. Primeiro, tomar a própria experiência como verdade absoluta e achar que o universo inteiro tem que se pautar na experiência tua que foi do teu jeito. Cada pessoa é de um jeito. Então, o que você pode fazer? Colocar o que você acha, porém entendendo variações e jeitos diferentes que chegam nos mesmos pontos. Então, não toma tua experiência como verdade absoluta. Porém, ao estudar, comparando com a experiência dos outros, você tem uma média. Aí já não é tua verdade absoluta, é a média relativa que se vê nas coisas. 2, guiar-se pela opinião da maioria sem ter um senso próprio. A vaquinha atrás das outras, como se fala, vai atrás da opinião de todo mundo sem ter um senso crítico, porque às vezes a opinião de todo mundo está levando para o abismo. Então você tem que ter um senso crítico, discernimento, para que eu aceito isto que todo mundo está me dizendo, que eu discerni. Agora, eu discerni e vi que não está, não vou aceitar não. Então você não pode ir pela opinião da maioria. Você tem que discernir se aquilo é sensato,
coerente a partir do teu próprio nível de discernimento. Só que aí tem um preço a pagar, a responsabilidade das suas escolhas ao dizer sim ou não, ou ao pautar no meio. É escolha, é deliberação, é responsabilidade, causa gera efeito. Tem que assumir isso também. 3, temor ao novo, a chamada neofobia, medo de coisas novas. Pessoal, muitos grupos padecem disso, presos à tradição. A tradição tem uma história, uma egrégora, fantástico, mas não pode permanecer igual a eternidade inteira. Na natureza, nada morre, tudo se transforma, tudo vibra. O dinamismo da vida leva a gente a ampliar horizontes. Então, de repente, alguém fala, olha, tem uma nova consciência aqui, um novo estudo que a gente pode ampliar tudo que a gente está fazendo. Alguém fala, mas foi feito assim durante milhares de anos, nós não vamos mudar. Quer dizer, vai criar teia de aranha e vai ficar a eternidade inteira assim? Quer dizer, as coisas mudam, isso aí é uma coisa também básica. Agora, existe a tradição, as egrégoras, que precisam ser respeitadas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é da mente presa ao passado, sendo que o presente está trazendo novas coisas. Hoje você tem a internet aqui aberta, né? Então muitas coisas se passam nas redes sociais, inclusive informações que se abrem. Aí alguém chega e fala, nosso grupo não fala nada disso. A gente está num livro que tem 1000 anos de existência, ou 5.000, o que quer que seja, e só isso basta para nós. Isso não funciona assim, gente. A história mostra que quem trabalhou desse jeito se fanatizou e radicalizou numa coisa só. 4, concepção baseada somente no intelecto, sem amor, só usando o intelecto, que inclusive mal usado leva para o mal. A história está repleta de exemplos de pessoas que eram geniais numa área e que descambaram para o mal com a genialidade sem o suporte do amor, da ética e da alegria. Só o intelecto não resolve. O intelecto é apenas uma parte da mente. O nosso corpo mental é muito mais amplo, inclui discernimento, intuição. O conjunto disso os hindus chamaram de buddhi, a inteligência plena, a iluminação. Então, essa parte aqui precisa de buddhi, a luz para iluminar a inteligência, senão a inteligência se perde quando ela se baseia só no intelecto, a pessoa fica fria e escorrega naquilo, principalmente na parte de relacionamentos humanos, que exige, além do intelecto, exige coração. 5, projeção de si mesmo na análise dos outros. Suponhamos, Iago, que você chegue irritado aqui, aí estamos eu, a Kelly, o Samuel aqui, você chegou irritado, tal. Aí a gente se entreolha porque vê que você chegou pilhado, xingando tudo, e aí a gente fala, que foi, Samuel? Tá mal hoje? O que aconteceu? Algum problema? E aí você fala assim, problema meu. Não, já não é problema teu. Você afetou a Kelly, o Samuel e eu ao chegar mal aqui. É problema dos outros também. Só que você está irritado porque dormiu mal ou está gripado, você projeta em nós três aqui o motivo da tua irritação. Vocês estão me irritando? Não, você já chegou irritado. Então, projeção de si mesmo por cima do outro. É terceirização. Todo mundo faz isso e é um problema que a gente precisa cuidar. Bom, então, 5 pontos que são erros do conhecimento. Vamos lá. Bom, espiritualismo. Eu montei isso aqui baseado também em observação geral de diversas áreas espirituais. Praticamente todas as áreas de estudo espiritual se baseiam nessas 3 pilares que eu vou mostrar aqui. 1, existência de uma causa primária, Iago. Não é efeito sem causa. Qualquer estudo de qualquer área remonta a um poder superior. Não estou falando de um cara velhinho lá em cima. Estou falando de algo que eu não tenho como conceber intelectualmente. Mas por uma questão até de discernimento, não há efeito sem causa. Então, se eu olho para o espaço, pergunto, quem criou aquilo? Eu não sei. A única coisa que eu sei é, não fui eu. Então, essas reflexões, elas trazem melhoria para a gente. 2, existência de um mundo invisível anterior e interpenetrante a esse. Tá? Qualquer estudo espiritual vai te falar de outros planos interpenetrando a esse. Não é só esse plano. Tá? Seja com a interpretação que cada área tiver. E 3, as relações desse mundo visível com esse invisível, que seria Deus, o mundo espiritual e a nossa relação com o divino e o mundo espiritual. São os 3 pilares médios da maioria dos estudos espirituais em várias áreas. Eu acho que isso aqui sintetiza muito bem. Pode ir. Métodos que são usados
E me diz aí o tempo, porque pessoal, nós estamos com o tempo muito contado, porque como o programa está gravado, tem várias gravações no estúdio. Só tem 1 hora aqui de tempo para fazer a gravação de hoje, e esses temas são muito profundos e complexos, e eu estou passando assim de forma bem sintética, porque eu levaria horas numa aula presencial desdobrando esses tópicos. Quanto tempo a gente já tem? A gente tem incríveis 35 minutos. Tá. Que normalmente passa rápido, né? Porque se não der tempo, aí eu faço a segunda parte no ao vivo da semana que vem, porque tem bastante coisa aqui Certo. E merece explicação com mais detalhes. Sim. Tá? E eu não sei se todo mundo gosta de algo assim, que talvez o pessoal prefira uma outra abordagem. Então, estou até fazendo isso aqui para ver como é que fica. Eu tenho muito material, pessoal. Eu posso compartilhar muita coisa, mas eu dependo também de perceber o quanto está sendo produtivo aquilo para valer a pena trazer, explicar, ampliar, porque é o tesão de você fazer. Então, quando você vê que aquilo está sendo... Você tem um grupo de estudantes que, tá legal naquilo, está indo. Não porque eu estou falando, é porque eles estão com tesão de estudar coisa legal, tudo melhora, porque você sente uma sintonia e é claro que você não vai depender de alguém ali para poder passar um conteúdo bom. Mas você percebendo isso, é legal. Você percebendo não, você muda a abordagem para outros parâmetros, naturalmente por didática. Tá bom? Vamos lá. Vamos. Métodos utilizados em vários grupos. Eu peguei de conjunto. 1. Contínua aplicação a um princípio, que é a luz, o alto, que é o que está acima de todos. Tá? Então, qual é o objetivo de qualquer estudante espiritual? A luz, a melhoria. Não há negociação com isso. Não há conversa, não há pacto, não há sacrifício, não há negociação com o alto. O alto só pede, melhora, cresce. Não há nada a pagar, nada a oferecer, a não ser a cabeça do teu ego cortada e entrega de bandeja ao divino. É isso a única coisa que a luz pede. Então, a aplicação ao princípio, qual é? Da luz maior que está acima de todos. Tá? Isso aí é básico. 2, compreensão para com todos os seres. Se os estudos espirituais que você está fazendo não está te aumentando, por exemplo, compreensão pelas diferenças, tem algo errado. Porque se o todo está em tudo, o todo está em qualquer coisa que é diferente, que na verdade é sempre um, interpenetrante às milhares de manifestações. Então, observa, esses estudos espirituais estão te deixando com maior compreensão em relação, por exemplo, se você é um estudante espiritual, você compreende que o outro pode ser materialista e pode ser uma pessoa muito boa, ter um caráter muito bom e está evoluindo bastante do jeito dele? Então, é esse tipo de compreensão. Você compreende que o colega que está sentado do seu lado numa reunião também trabalhou de dia, também se deslocou, também gasta dinheiro deslocando, deixou a família para estar ali, batalhando por um ideal que é o mesmo seu. Você valoriza os colegas do lado ou fica julgando a eles? Então, é importante isso, a compreensão. E olha, Iago, um grupo espiritual, todo espírito que chega ali mediunicamente é tratado bem. Pode ser o pior obsessor, entra na luz, só que você vira um carrasco com seu colega do lado encarnado. Quer dizer, trata bem o mundo espiritual e trata o mal encarnado? Quer dizer, isso tem que ser completo, não pode ser só fatiado desse jeito. 3, regulação do prana ou alento vital, o domínio da bioenergia, os chakras, a aura, porque sem você manipular a energia não tem como irradiar para ajudar alguém, se limpar dentro desse mar de energia que é a vida. Então, o que está sendo chamado de regulação do prana é o que um yogi chamaria, na velha Índia, em sânscrito, prana, o sopro vital, ou alento vital, que é o que o chinês chama de chi, o japonês de ki, o europeu de fluido vital, o grego chamava de energia. 4, firmeza na mente. Estudante espiritual sério, profundo, é muito firme no que está fazendo. Tá? Não sabe tudo, até por conhecimento. Porém, o que sabe já lhe deixa firme para enfrentar a própria ignorância. Então, há uma firmeza quando você está sólido naquilo que você está estudando. Você não sabe um monte de coisa, mas aquilo que você está estudando, você sabe. E isso te deixa seguro para caminhar no meio dessa zona caótica que é a vida na Terra. Há uma segurança interna que vem do próprio nível de consciência da pessoa. Isso é íntimo, não é transferível para alguém. É a segurança do teu discernimento, do teu sentimento, da tua energia na senda que você escolheu trabalhar. Pode ir. 5, meditação sobre a luz. Quer dizer, a meditação sobre a energia maior que interpenetra tudo. Não há
se você vai fazer uma meditação, Iago, você faz a meditação baseado num princípio maior, que é a expansão da consciência. Você não vai fazer... Por que você está meditando? Para nada. Por que você está meditando? Sei lá, mergulhar. Para quê? Ficar preso dentro de mim mesmo? Não, por que você está meditando? Para me autoconhecer e assim conhecer o todo. Então tem que ser completo, não pode ser fatiado. 6. Purificação da natureza inferior que todos nós temos, mas não por repressão, não por julgamento, sim por entendimento, compreensão. Tenho qualidades e defeitos. O estudo espiritual me melhora a qualidade. Melhorando a qualidade, ela trabalha o defeito e eu acabo melhorando no final. 7. Compreensão do estado do sonho, que era falado no ocultismo antigo, esse estado do sonho são as saídas do corpo. Aqui não está se fazendo diferenciação. Sonho lúcido, saída do corpo. A compreensão do estado do sonho era a forma que muitos ocultistas falavam na sublinha para falar da saída do corpo. Kelly, como vai a vida nos seus sonhos? Isso pode ser interpretado por alguém por algo onírico, mas não é isso que eu estou perguntando para o estudante espiritual. Kelly, como é que vai suas viagens no sono? Como é que vai? Você está viajando muito nos seus sonhos? Isso, é claro, é uma metáfora da saída do corpo, numa época que tudo era muito esotérico. 8. Trilhar o caminho do coração, que não é um caminho romântico de Hollywood, vou repetir. Caminho do coração é o caminho essencial de alma dentro da senda espiritual. Remoção de obstáculos. Isso aqui também por conjunto de várias áreas. Vamos lá. Primeiro, por uma atitude mental de oposição diante do obstáculo. Iago, estou mal dentro de mim. Eu não aceito isso. Não aceito. Eu sou um estudante espiritual. Eu não aceito ficar no fundo do poço de mim mesmo. Porque se eu cheguei no fundo do poço, isso é motivo agora para eu lutar para subir. Não para ficar ali dentro, reclamando. Tá? Eu removo e enfrento o obstáculo. Eu não vou deixar ele me ganhar. Eu estou estudando. Mas não é por teimosia. Simplesmente, a vida está cheia de obstáculos. Eu sei disso, eu estou estudando. Tá? Nada vai me deter. Avante até alcançar a meta. E a meta é a consciência cósmica, cara. Se é estudante espiritual, não faça por menos. Tem coisa que não é negociável. 2. A remoção de obstáculos pela meditação. Que obstáculo a meditação tira? A agitação, a ansiedade. Ela te traz algo de centramento, que você se sente melhor para poder ampliar tua consciência. 3. Pelo cultivo do pensamento correto, onde eu sei que o que eu penso gera efeito, que são as formas de pensamento, que ficam envolvendo a minha aura. Então, esse efeito ali me influencia a pensar de novo naquilo. Se eu não lutar com pensamentos repetitivos e loopings mentais, eu vou ficar emaranhado neles e não consigo expandir mais nada. Vamos lá. Unidades de trabalho, ou seja, grupos espirituais, eles têm bastante elementos. Então, tem 3 tipos de participantes de grupos, né, com propostas sérias. Primeiro, os que percebem o plano estão encarregados de desenvolvê-lo. Isso aqui eu tirei de um mestre espiritual, que era o Dijwal Kaur, que era chamado O Tibetano, que se comunicava com a grande ocultista Alice Bailey, que tinha sido da Sociedade Teosófica e depois criou a Escola Arcana, que está em pé até hoje. Eu tenho todos os livros também da Alice Bailey. E eu tirei das orientações que o tibetano passava para ela. Dentro de um grupo, primeiro, aquele núcleo que percebe qual é o objetivo do grupo está encarregado e responsável por ele. Esse pessoal não vai falhar, cara. Você não vai ver, eu estou de birrinha, sair. Você vai ver o pessoal dentro de um contexto muito sério. Eles sabem da responsabilidade daquilo. Segundo, os que podendo ser utilizados não veem os resultados. Muita gente que participa ajuda, mas não tem noção do qual é o plano geral daquilo. E terceiro, os que não percebem nada mais do que as coisas que possuam relação com seus próprios interesses egoístas. Boa parte não é para colaborar. São vampiros de reunião. Eu quero um passe, eu quero um reiki, eu quero isso, eu quero atendimento. Nunca para colaborar em nada. Então você tem os que estão encarregados do trabalho com claramente um projeto encarnatório de funcionar. E outra, pode não estar nesse grupo, vai para outro, mas vai funcionar. Segundo, os que funcionam, mas não têm ideia do quadro geral. E terceiro, os que só entram lá pelos motivos egoístas de sempre. Esses ensinamentos tibetanos são muito bons. Pode passar. Objetivos do estudante espiritualista, baseado ainda nos ensinamentos do tibetano pela Alice Bailey. Eu peguei aqui recortes de várias áreas e meu conhecimento também, e fui juntando. 1. Melhor receptividade às ideias universais,
Ou seja, a mente aberta para captar o conhecimento como um todo, o conhecimento vasto, não só o conhecimento limitado material. 2, cultivo da correta compreensão intuitiva dos pensamentos que o plano espiritual lhe envia. Não basta só perceber o que o plano espiritual envia, você tem que saber entender e adaptar aquilo ao meio onde você vai passar esse conhecimento. Nem sempre o pessoal tem a didática de converter e passar, né? 3, incorporação das ideias recebidas, de maneira que sejam adequadas àquele que ele trata de ajudar. Você tem que tornar a informação alta, convertê-la de um jeito que o outro entenda, para o outro também crescer. Não é você encaixar em nomenclatura e travar e querer que o mundo inteiro entenda só do teu jeito. Você tem que desembalar o pacote, não é embalar. Então, muitos vêm com essa função de pegar, trazer e compartilhar, e estão conscientes do que vieram fazer. Vamos lá. 4, ativação da sua forma mental, mediante o som. Por onde é que a gente projeta a ideia espiritual como som? Pela palavra, pela música, tá? Podemos passar isso pela luz, que é a concentração e a meditação na luz maior. A vibração, que é a energia que a gente coloca naquilo que está passando. E incorporando todo o pensamento universal desejado, para que outras mentes possam fazer contato com ela e entender. Então, esse material tibetano aqui é bem legal. Eu posso, até uma hora, talvez eu faça, Iago, um debate dos ensinamentos do tibetano pela Alice Bailey, sobre vida após a morte, glândulas. Eu tenho bastante material deles e eu gosto muito, assim como gosto de tantas outras coisas, né? Ainda bem, a alegria do conhecimento universalista te dá esse conjunto, se aprende um monte com um monte de gente. Vamos lá. Vamos. Tá. Quanto tempo? Estamos com 47 minutos. Tá. Objetivos do estudante espiritualista. O plano espiritual busca no discípulo, aquele que está buscando um lugar, um estudo, o plano espiritual olha e vê essas 3 coisas que vocês estão vendo aqui. 1, a luz em cima de sua cabeça. Se um estudante espiritual tem uma luminosidade, é o chakra coronário dele, e algo que está aceso pela busca dele por algo mais alto. Então o plano espiritual fala, essa pessoa ali, ó, ela está buscando, o coronário dela está revelando que a busca dela é real, é sincera, não é modismo, não é coisinha da internet, é coisa de alma, de vida. 2, investiga o karma do aspirante. Vamos dar uma olhada, causas antigas, que efeito pode dar, porque se essa pessoa vai ampliar algo, vamos ver o que dá para fazer para equilibrar a causa antiga com efeito dentro do trabalho que ela está fazendo. Isso precisa ser olhado. 3, observa o seu serviço no mundo. Qual é a atitude da pessoa na sociedade? Ela é destrutiva ou é construtiva? Paradoxos conscienciais. Isso aqui é espetacular, cara. Tentar criar uma egrégora espiritualista no meio de tanta atmosfera materialista. 2, falar de universalismo no meio de tanto sectarismo, Iago. Olha a dificuldade disso. 3, falar de aproveitamento e rendimento reencarnatório no meio de tanta gente repetidora de velhos erros reencarnatórios. Essa dói. Pode ir. 4, falar de auto-julgamento no meio de pessoas que adoram julgar os outros. 5, falar de sentimento elevado enquanto a maioria só pensa em emoções densas. 6, falar sobre morte quando todo mundo tem medo de falar sobre ela. Não são tarefas fáceis. Quem abraçou essas tarefas não pode esperar reconhecimento do mundo, nem de ninguém, porque é coisa dela com o mundo espiritual, mas ela vai fazer o que veio fazer. Pode ir. 7, falar de lucidez extrafísica para uma população de sonambulizados, que não estão lúcidos nem na matéria. 8, falar de aproveitamento das horas de sono para pessoas que nem aproveitam suas horas de vigília. Eu já estava montando isso aí, Iago. Falei, vou mostrar isso aí em 1 hora. Pode ir. 9, falar de espiritualidade no meio de gente que mal entende a própria vida humana. 10, falar de interdependência evolutiva no meio de tanta dependência estacionária. São paradoxos do estudo espiritual. Bom, eu acho que dá para completar com isso aqui. Você lembra, Iago, passamos num dos programas, eu não me lembro em que mês, o material do John Bynes, Os Mestres e o Discernimento Espiritual. Eu passei aqui. Sim. É que eu resolvi colar e mostrar de novo, porque dentro do que eu mostrei hoje vai ganhar uma outra releitura, né? O John Bynes era um ocultista chileno. John Bynes é um pseudônimo, o nome dele era Dario Salas, mas ele usava o pseudônimo de John Bynes
em alguns dos seus livros. Tem um dos livros sobre hermetismo dele, o Desenvolvimento Hermético, nunca saiu em português, só tem em espanhol e inglês, em que ele fala dos mestres e o discernimento espiritual. Eu li isso, quando foi? Dezembro ou janeiro? Ou não? Dezembro, eu acho, ou janeiro. Mas é que agora eu quero que vocês olhem novamente com o ângulo do que eu expliquei no material de hoje. Vamos lá. Vamos. É de propósito que eu estou repetindo esse material. Pode ir. Há uma barreira muito forte que costuma afastar os levianos do estudo hermético, a ausência do atrativo exótico, que constitui um anseio seguro para pessoas ingênuas que buscam a imagem chamativa em detrimento da verdade intelectualmente discernida. O que o John Byrne está falando? Dentro do estudo que ele chama hermético, que eu estou ampliando para o estudo espiritual, se alguma coisa não tem um atrativo exótico ou de fenômeno ou de sensacionalismo, as pessoas não se interessam. A verdade real passa batida diante de um turbante colorido, um medalhão, uma roupa cheia de símbolo iniciado e alguém que parece mais um ET do que uma pessoa. A pessoa, ali é sensacional, tem um mestre. As pessoas vão na base da aparência, do chamativo, e muitas vezes ali o mal está escondido, cara, com enganação violenta. A história está repleta de exemplos disso. Pode ir. Desse modo, prestam toda a sua atenção aos supostos mestres que usam vestimentas insólitas e de cores chamativas, ou que usam turbantes e estranha-gemas. Iago, você chega de turbante e um manto qualquer no lugar, alguém fala, tem um mestre ali, só por causa da tua roupa. Se você chegar de calça jeans e camiseta, fala, é um cara comum. Quer dizer, as pessoas vão pela aparência, e isso é um erro fatal nessa área. O sujeito de aparência comum passará seguramente inadvertido, ainda que seja um grande e genuíno mestre. O problema reside em que pessoas que têm tido algum tipo de contato com o esotérico difundem a crença de que os mestres são seres etéreos, que vivem isolados da matéria e que não necessitam, talvez, comer, defecar e nem respirar. Pessoas acham que é o super-homem, a super-mulher, o mestre, e não alguém que vai ao banheiro, como todo mundo. Pensam que a espiritualidade deverá transparecer de tal maneira que o sujeito será sempre incrivelmente formoso, vidente, telepata, possuidor de um estado contínuo de desdobramento e que repudia as coisas materiais. Quer dizer, pensa que a pessoa não vive a vida cotidiana igual aos outros. Para o vulgo, um mestre espiritual não pode ser de aparência comum, deve ser muito ancião, fazer milagres, viver em um templo, gruta ou retiro. Não é esse o padrão que o pessoal busca? Deve vestir-se de maneira diferente, ter uma biografia cheia de eventos milagrosos e ter tido como mestre alguma autoridade superior a ele mesmo, um homem estelar. É o que as pessoas estão buscando. Aí encontra alguém normal, fala, não gostei. Ela está esperando outra coisa. Segundo esse critério, deveria aparecer um extraterrestre, usar gemas provenientes de outro planeta e vestir roupa de estilo galáctico. E chegar e falar, eu sou extraterrestre, as pessoas vão, entra nisso sem filtrar nada, cara. Nada disso, por certo, corresponde ao real, já que um autêntico mestre não se diferencia em nada do homem comum, e assim deve ser precisamente, a nível de estar na vida como todo mundo. Muitos bobos perguntam de onde vem a autoridade de determinado mestre, acreditando, talvez, que se alcança essa condição por delegação de funções de uma espécie de sindicato de mestres. O que é que dá autoridade a um mestre? Ele se formou num sindicato de mestres? Fala, ele é mestre? E questionamento inteligente, né? Sim. Vamos lá. Nisso influi consideravelmente o costume dos títulos profissionais, dignidades outorgadas pela sociedade aos que têm êxito em determinadas matérias. Várias vezes fui questionado, sem eu nem começar a palestra, qual é a sua formação, rapaz? Eu falo, minha formação só a saída do corpo. Qual universidade pode dar isso para você ou para mim? Sabe? Mas a pessoa vai nesse bojo, achando que tem que ter alguma autoridade que autorizou a pessoa ou formou ela naquilo. E se você for autodidata, você quebra todo esse processo. Vamos lá. Provavelmente se considera que se chega a ser mestre da mesma forma, isso é, sendo nomeado por um comitê de autoridades superiores. É preciso assinalar que a condição de mestre corresponde a um nível de desenvolvimento espiritual e não a uma dignidade outorgada por outras pessoas, mesmo que para chegar a ser mestre seja preciso fazê-lo
sob a direção de alguém que já possui esse dito estado de consciência. Existe, por acaso, algum tipo de documento que possa certificar que fulano de tal possui um estado de consciência determinado? Quem pode avaliar o estado de consciência do outro, Iago? Vamos lá. O ser humano mal conhece si mesmo, como é que ele acha que conhece o outro? Tal suposição é absurda, já que o nível consciente se demonstra na prática, e não pelo aval de supostos colégios superiores de iniciados ao método. Como é que alguém prova a consciência? Pela atitude consciente. É a única coisa, só ação. A maestria é um estado de consciência alcançado dentro do mecanismo das leis da natureza, não uma concessão graciosa de alguma divindade ou autoridades superiores. O autêntico mestre é reconhecido invariavelmente pelos guardiões ocultos que existem no plano da energia-mente, e só estes, ao reconhecê-lo como tal, podem dar-lhe o passe para atuar em determinados contextos. Iago, a chancela espiritual é dada pelo plano espiritual, não é por ninguém daqui da Terra, fala, você é iniciado, você é... Não. É a luz sobre a cabeça da pessoa. Então, existem pessoas que se passam por mestre sem chancela espiritual, enganam. Isso a história está repleta de exemplos. E existem pessoas que têm uma proteção espiritual em função do que ela faz. Isso em todos os níveis. E gente que às vezes você não acha que é especial e que é muito especial. E o que você acha que é especial só porque vestiu um turbante ou tem um título de mestre ou está de terno. É isso que ele está querendo dizer. O mestrado é nível de consciência. Estes guardiões a que nos referimos são grandes mestres da antiguidade que vivem sem um corpo físico e que têm por missão manter a pureza do conhecimento hermético, evitando que seja contaminado pelas ambições pessoais de pseudos mestres. Está bem claro isso aí, né? Esses seres se encarregam de anular os estudantes de hermetismo que chegaram a obter certos conhecimentos e pretendem fazer péssimo uso deles. Perguntemos a nós mesmos, qual a diferença entre um menino e um adulto? E o óbvio da resposta nos permitirá, de maneira equivalente, separar o falso mestre do autêntico, já que só o desenvolvimento efetivo do ser estabelece a diferenciação. Esse é o último, né? Sim. Então, tá. Estamos aí agora em cima do tempo, né? 58 minutos. Mas, ó, quase no laço, ainda bem que deu tempo. Então, gente, é o que temos para hoje. Reflexões conscienciais. Filtrem tudo que eu apresentei hoje para vocês. Não precisa aceitar nada. Usa a mesma medida do que vocês viram aqui, eu apresentando, para filtrar todo esse programa, ver aonde pega para você, onde que alguma coisa pode acrescentar no teu desenvolvimento, e onde você fala, isso aí eu não concordei, pronto, está tudo bem. Cada um deve seguir o que seu nível de consciência determina e aquilo que melhora a si mesmo e ao meio onde está. Eu não estou trabalhando aqui com doutrinação, não represento área nenhuma, estou só compartilhando aquilo que o mundo espiritual vem me ajudando a perceber e aprender esses anos todos, e são tantos anos de jornada que eu estou cada vez aprendendo mais e compartilho. Eu tenho muito para passar, não como mestre, vocês me conhecem, mas como compartilhador de informação. Mas eu preciso perceber se tem realmente campo para fazer isso dessa forma em aberto. Estudando presencialmente, eu passo muita coisa para os meus alunos. Porém, aberto, eu tenho muitos cuidados, porque cada pessoa tem um entendimento. E muitas vezes eu me exponho ao passar um tema como o de hoje, ao não entendimento de muita gente. Tá? Mas se eu fosse parar para pensar nisso, eu não faria nada nesse planeta como é. Porém, é muito importante eu perceber que esse tipo de informação ajuda no que vocês estão estudando, tá? E aí eu percebo claramente se é isso que eu devo passar ou não. Eu vou pela intuição, não preciso que ninguém me diga por onde eu vou passar a área que eu mais conheço, que é essa, pelo menos para mim. Então, daí eu vou passando esses compartilhamentos na medida do possível que eu perceber também de vocês que estão assistindo, tá bom? Então, gente, terça-feira que vem eu retornarei ao vivo. Iago, legal por hoje? Kelly, legal te rever aí, aqui hoje. Tudo de bom para vocês.